Gente, olha que lindo. Ai, gente, tô nervoso. A minha vida toda eu tive um incômodo comigo mesma, né? E aí a gente vai se complementando. Sem ele, eu acho que as coisas talvez até não iam pra frente. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira por aqui no Japão. Já acordei aqui e olha o que eu estou fazendo hoje. Hoje resolvi sair para dar uma corridinha. Hoje está um dia bem fresquinho assim, então tá uma temperatura bem agradável, gostoso. E agora está bem no nascer do sol, eu vou mostrar para vocês. E gente, eu tô aqui no meio do mato das plantações aqui no Japão. E eu queria aproveitar para responder uns comentários que vocês deixam, que eu encontrei alguns comentários bem interessantes e quis trazer aqui no vídeo para responder com vocês. O primeiro comentário é da Nailda Pereira. Sempre dou meu like e comento para dar uma força para vocês. Seus vídeos me motivam a ouvir tanta disciplina. Poderiam fazer um vídeo sobre o assunto? Vocês trabalham tanto, o desânimo pinta? Nailda, muito obrigada pelo seu comentário. Eu vejo que você sempre comenta aqui nos nossos vídeos. Um abraço para você, Nailda. E quanto à questão do desânimo, sinceramente, olha, dificilmente eu fico com desânimo assim para fazer as coisas. Mas claro que não é 100% também, né? Porque assim, eu também sou ser humano, né? Eu também tenho meus altos e baixos, né? E assim, como faz para manter tanta disciplina? Primeiramente, eu acho que isso tem a ver com questão assim, realmente da mentalidade, sabe? Por exemplo, assim, eu comecei, eu acho que a ter mais disciplina, assim, quando eu realmente percebi o quão essa rotina estava me fazendo bem. Então, por exemplo, manter disciplina, assim, para estar todo dia, toda manhã, me exercitando, tendo uma alimentação saudável. Isso aí eu percebi que claramente estava trazendo benefícios para mim. Vai ficar uma história um pouquinho longa, mas assim, a minha vida toda, eu tive um incômodo comigo mesma, né? E eu sempre quis mudar de alguma forma, só que eu não sabia como. Só que aí, teve uma época que eu fiz terapia, assim, né? E em uma dessas sessões, o terapeuta, ele me indicou a ler alguns livros. E nisso, eu li alguns livros que eu achei interessante, assim, sabe? Eu acho que para você começar a ler um livro, por exemplo, para ter disciplina para ler um livro, você tem que ter interesse no assunto, senão não vai para frente, tá? Tanto que nem todos os livros que eu começo a ler, eu não termino porque eu não entendo o assunto, assim, eu não estava interessada e aí realmente não vai para frente mesmo. E com isso eu li um livro, né, que se chama O Segredo. Esse livro, assim, me fez pensar de uma forma assim completamente diferente, assim. E eu acho que foi talvez a virada de chave para eu realmente querer mudar e fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, se você tem insegurança, por exemplo, tá? Com o seu corpo, então você tem que procurar uma forma de se adaptar na sua rotina, assim. No meu caso, eu faço exercício toda manhã, só que eu não faço assim uma coisa muito intenso. Exceto hoje, tá? Hoje tá sendo uma exceção, mas geralmente eu faço yoga, umas meia horinha de yoga e depois eu faço uns 10 minutinhos de exercício de musculação mesmo. Então, eu acho que você tem que procurar uma forma que se adapte a você, tá? Porque fazer exercício 10 minutinhos por dia, todos os dias, às vezes você consegue ter mais disciplina do que você ir, por exemplo, numa academia todos os dias ou, sei lá, 2, 3 dias por semana. Então, você vê o que realmente você consegue colocar dentro da sua rotina e se adaptar com isso, tá? Mas eu acho que outra coisa que me ajudou muito a ter disciplina não foi nem questão assim interior minha. E eu acho que também foi o Bruno. Por que que eu falo isso? Porque o Bruno é uma pessoa muito disciplinada, tá? Eu, antigamente, não era uma pessoa tão disciplinada quanto o Bruno. Então, ver a disciplina do Bruno, eu acho que me incentivou a ter disciplina e, por exemplo, o Bruno, ele começou, por exemplo, a ter uma rotina de hábito saudável na questão de alimentação. E eu também meio que acompanhei naturalmente
junto com ele. Então, assim, eu acho que uma pessoa, assim, que está do seu lado, te motivando a fazer isso também é muito importante. E ainda digo que talvez se não fosse, né, pelo Bruno, talvez eu não teria tanta disciplina assim também não, viu. Então, assim, eu só tenho a agradecer o Bruno, porque ele é uma realmente, sem ele eu acho que as coisas talvez até não iam para frente. Então, realmente, eu tenho muita admiração pela disciplina dele. Acabei de almoçar por aqui, pessoal. Tem mais um pouquinho de tempo para descansar e voltar a trabalhar. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia aqui com vocês para mostrar minha rotina de trabalho. Meu dia sempre começa tomando café da manhã. Antes, eu acordava, comia uma banana e ia treinar. Mas agora mudei um pouco minha rotina e agora eu tomo meu café da manhã, eu cozinho, que dá o tempo da digestão do café da manhã e depois eu vou treinar. Mas hoje vai ser um dia diferente porque hoje é meu dia de descanso da academia. Então hoje eu vou passar mais tempo aqui em casa do que ir pra academia. E esses dias a gente lançou um vídeo perguntando para vocês o que é sucesso. E teve muita gente que respondeu. E muitos comentários foram muito legais de ler e agregou muito na nossa vida, né? Muito obrigado. E um dos comentários que chamou a atenção para mim, um comentário que falou assim que não é muito sobre o sucesso, atingir o objetivo financeiro ou sobre fazer o que você gosta, e sim sobre estar aproveitando a caminhada, estar aproveitando o trajeto até esse objetivo, né? Estar aproveitando a vida. Então, isso me tocou bastante porque eu sou um cara muito focado na questão de atingir o objetivo, que às vezes eu me perco, né? Às vezes eu não tô nem aproveitando a vida, mas sim só no foco no futuro, no futuro. Isso me torna uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e sempre tá pensando no futuro. E às vezes eu paro pra pensar e falo assim, eu acredito que isso não está certo, porque a gente precisa viver a vida também, né? Um exemplo disso é um pouco antes de vir pro Japão, quando eu estava no Brasil ainda, eu tinha vários objetivos financeiros, né? E aí, o meu sucesso, no caso, seria atingir uma quantia de valor investido, por exemplo. E para fazer isso,
de forma eficiente e rápida, eu pegava o meu salário, guardava cerca de 70-80% do meu salário para investir. Então sobrava muito pouco para eu pegar e gastar com a minha vida, né? O que acontecia? Eu apenas sobrevivia, eu economizava bastante, eu iria atingir meu objetivo financeiro, mas em contrapartida eu só estava sobrevivendo, né? Porque a quantidade que eu tinha para sobreviver, para pagar minhas coisas, era muito pequena. Então isso é um exemplo de que não é sobre só focar no seu objetivo e sim estar aproveitando o caminho. Lógico que às vezes precisa de ter um pouco de equilíbrio, né? Muitas pessoas vão se perder nessa questão e vai falar assim, eu preciso aproveitar a vida, vou gastar todo o meu salário. E não é bem assim, porque querendo ou não, uma hora a conta chega, né? A mesma coisa com saúde. Não me importo com a minha saúde, não vou comer bem, não vou fazer exercício. Vida sua, você vai aproveitar um presente, mas uma hora a conta chega também. E essa questão do equilíbrio me puxa a um outro assunto, que é: eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou focado nos meus objetivos e às vezes eu esqueço de aproveitar o momento, né? Esse ponto de não aproveitar o momento, a Kaori me traz como um complemento, porque a Kaori gosta já de aproveitar o momento, fazer as coisas com calma. E às vezes eu tô muito apressado e a Kaori fala assim, calma, vamos fazer as coisas com calma, vamos aproveitar o momento. Ou até mesmo eu tô focado em guardar dinheiro e a Kaori fala assim, não é bem assim, vamos fazer uma viagem. E às vezes isso gera alguns atritos, mas eu sei que no fundo isso realmente vale a pena, a gente precisa de aproveitar a vida, a gente precisa de ter um pouco de equilíbrio na nossa vida, né? Então isso é uma das coisas que é muito bom, porque quando eu tô com a Kaori a gente consegue ter um equilíbrio, né? Então eu puxo a Kaori, mas ao mesmo tempo ela vai falando pra eu aproveitar o momento, pra eu desfrutar da vida, e aí a gente vai se complementando. E é isso. Galera, vocês viram que a gente comprou uma mesa lá na Nitori. Se vocês não viram, card do vídeo aqui em cima. Mas a gente comprou uma mesa e a gente comprou mesa e cadeira, só que só tinha mesa na loja, né? A cadeira ia chegar só na semana que vem que a gente ia comprar. Então, como a cadeira já tá para chegar, eu vou montar a mesa. A gente não tinha montado antes por causa que ia ficar ocupando muito espaço, né? Então as caixas ficou aqui, não sei se vocês viram nos outros vídeos também, mas vou montar. E enquanto eu monto, eu vou estar respondendo alguns comentários para vocês. E o primeiro comentário que eu vi aqui, que se refere a mim, no caso, né? É um comentário da Araceli Daniel 7998. Bruno, aprendeu a cozinhar com quem? Como? Conta aí pra nós. Bom, essa parte de cozinhar, realmente eu não sei com quem eu aprendi. Eu acho que foi muito tanto com a minha mãe quanto com a minha avó. Mas não foi muito foi mais de observação do que de aprender mesmo, de elas estar ensinando pra mim, né? Como cozinhar é uma coisa muito normal na minha casa, então é meio que não foi uma coisa muito fora pra mim, foi uma coisa natural que aconteceu, né? Então, sempre eu cozinhei. Agora eu não gosto tanto, mas antes eu gostava muito de ver receita, procurar na internet como faz as coisas, técnicas. Então, com base nessa época, eu sei muitas técnicas da cozinha, né? Então foi assim, foi uma coisa natural. E até me espantou, porque quando eu fui pra faculdade e morei com outras pessoas, né, na mesma casa, tinha pessoas que não sabia nem fritar um bife, por exemplo, né? Que era uma coisa normal pra mim, quando eu tava em casa. Então, eu falei, caraca, não é todo mundo que sabe cozinhar. Nem sabe, tipo, não sabe fazer o básico, né? Eu falei... Aí foi nessa época que eu falei, caraca, até que eu sei cozinhar, porque eu sabia fazer as coisas. Eu não considero que minha cozinha seja uma cozinha gostosa, porque a maioria das coisas que eu faço eu não acho muito bom. Mas eu consigo me virar. Tava procurando outro comentário aqui pra responder, mas perguntando pra mim, né? E tem um comentário aqui da Giovana Potiguara 7099. E você, Bruno, também usa produtos de beleza no rosto? Como vocês sabem, a Kaori usa muita... Não muito, mas é muito preocupado com a pele, né? Então ela usa muito produto de beleza. Aí,
Às vezes ela fala para eu usar também. O que eu faço? Eu uso os que são mais fáceis de aplicar, né? Então eu uso o hidratante de rosto e às vezes eu passo protetor solar também. Mas, pelo que a Flori fala, é muito importante usar esses produtos, né? Olha que interessante. Esses parafusinhos vêm com alguma coisa. Eu não sei se é. Quem tá focando? Eu não sei se é cola. E já vem com uma ferramenta para apertar também. Bora lá. E temos agora uma mesa. Hoje eu vou experimentar com vocês esse capelamento da loja que eu mais gosto aqui no Japão, que chama Gifu também. E ele tá falando aqui que ele é ardido, então bora ver como que é? Gente, ficou pronto aqui o lamen. Vamos experimentar. Vamos ver se é parecido com o que vende na loja. Para ser sincero com vocês, não é nada parecido com o que vende na loja, mas é o lamen gostoso. Para ser de capim doce é bem gostoso. Aprovado, bem saboroso, gorduroso. Uma delícia. Bora comer agora para ir trabalhar. Pessoal, acabei de sair aqui, fiz 2 horinhas, agora são 7 horas e partiu casa. Tadaima! E, gente, hoje eu vou preparar um tamago kake gohan. Não sei se vocês vão achar nojento, mas juro por Deus que é muito bom. Vou quebrar aqui um ovo em cima do arroz. É cru mesmo, tá, gente? É arroz com ovo cru. E aí você mistura aqui. E agora eu vou colocar esse molho aqui, ó, que é tsuyu. É um tempero japonês, como se fosse um shoyu com sabor. Shoyu saboroso. E também vou acrescentar sal. Sal com pimenta, essa daqui. Shokoshou. E, gente, isso aqui fica uma delícia, viu?
Podem acreditar ou não. E partiu comer. Itadakimasu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Apareci por aqui, vou preparar minha marmitinha de sempre. E deixa eu passar um recadinho bem rapidinho aí pra vocês sobre uma oferta de emprego, tá? Para vocês que já estão com visto nas mãos, para o final do ano estamos com vagas abertas para uma fábrica de doces. Inclusive, onde eu e o Bruno trabalhamos bem no comecinho, quando a gente chegou no Japão. Então, quem tiver interesse para mais informações, entre em contato com a People Travel, que eles vão poder fornecer informações. E não esqueça de falar que veio pelo canal da Kaori Muraoka para ter um atendimento personalizado com muito carinho, tá bom? Hello, hello! Por aqui já almocei e tem uns minutinhos até eu voltar a trabalhar. Galerinha, 5 horas, partiu trabalhar. E agora eu tô entrando às 5 horas porque a produção da fábrica caiu um pouco, né? Então aí eles mudaram o nosso horário agora para entrar às 5 horas porque vai reduzir a quantidade de zangueu também. Então bora lá. Hoje eu tava assistindo um podcast e aí o cara falou um negócio muito interessante, né? Esse cara é o Caio Carneiro, que é um cara bem legal de se acompanhar porque ele tem como posso falar, ele é foda, né? Então, o Caio Carneiro, ele falou o seguinte, que é um ponto que eu achei bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar, e é assim, quando a felicidade é compartilhada entre duas pessoas, ela é multiplicada, ela, como posso falar, as duas pessoas ficam felizes. E quando a tristeza é compartilhada entre duas pessoas, ela é dividida. Então, no sentido de que quando você está triste, quando você fala com alguma outra pessoa, você acaba reduzindo essa tristeza, né? E quando você está feliz e compartilha esses momentos de felicidade com outra pessoa, as duas pessoas ficam felizes, né? Hello, hello, acabei de sair por aqui, agora são 7 horas e eu fiz 2 horinhas hoje, como de sempre, e bora pra casa.
Bom dia, pessoal. Acordei aqui de pé e resolvi ir correr hoje também. E bora que bora. E agora são umas 5h30 que eu enrolei um pouquinho para sair de casa. Só que é que na verdade eu não ia vir correr hoje, né? No caso. Mas o que aconteceu? O Bruno tinha acabado de voltar pra casa, né? Eu falei, tô pensando em correr. Mas não sei. Eu tô com preguiça. E aí o Bruno falou, se tá com preguiça, então vai, só vai. Aí eu peguei e subi. Então, tipo, ele que me deu um empurrãozinho para ir. Como meio que deixar a preguiça de lado, né? Que eu tava pensando. Pra deixar a preguiça de lado, uma vez eu vi num vídeo sobre como deixar a preguiça de lado, né? E uma das soluções é você pensar assim que você meio que você está sofrendo antes mesmo de fazer a coisa. Então, tipo, você não faz sentido, sabe? Então, pegue o que você precisa de fazer e só faz. Quanto menos você procrastinar, menor vai ser o sofrimento. Aí eu fiquei, nossa, isso faz total sentido. E até um livro que eu tava lendo, na verdade, um livro que eu estou lendo também, fala sobre isso, sobre se você tiver duas opções. A mais fácil, só que o sofrimento é a longo prazo. Ou algo que é difícil, só que o sofrimento a curto prazo, sempre escolhe a opção difícil que é a curto prazo. Porque dessa forma o sofrimento é menor, porque você faz o difícil agora para sofrer menos lá pra frente. Então fica aí dica pra vocês, se vocês estiverem com preguiça, pensem dessa forma. E olha, dá pra ver um pouquinho da cidade por aqui onde estou caminhando hoje. Hoje eu resolvi vir numa rota diferente daquele outro dia da segunda-feira. Segunda, né? Não sei se é segunda, mas hoje não, terça-feira que eu fui correr, né? E olha, não sei se vocês têm curiosidade de ver como que é a rua aqui no Japão. É que agora são 5h30 também, então não tem ninguém na rua. Mas olha, é que essa parte acho que é um pouquinho mais residencial mesmo. Não tem muita coisa. Lá pra frente tem a estação. É onde a gente sempre pega trem. Olha essa casa, gente. Casa bonita. Essa parte é um lugar um pouquinho mais alto. A minha casa fica mais pra baixo. Então dá pra ver um pouquinho da cidade aqui, ó. Aqui no Japão, a paisagem é muito diferente assim do Brasil. Eu não sei se sou eu que tenho essa impressão, mas de que quando eu fui pro Brasil, eu senti que eu consigo ver menos a paisagem, sabe? Não sei se é porque aqui no Japão tem muita montanha, então praticamente qualquer lugar que você vai aqui no Japão, você vê muitas montanhas. E isso talvez era uma novidade pra mim, então eu sinto que eu consigo ver mais a paisagem, eu não sei. Gente, olha essa casa, que é isso? Isso aqui é uma casa? É. Acho que é um apartamento, hein? Não sei, parece que tem duas casas. Ah, não, acho que é apartamento mesmo. Olha que bonitinho, gente. Parece até um hotelzinho, né? Eu nunca andei nessa parte, é interessante, porque você também meio que conhece o seu bairro, né? Muito legal. Gente, olha que lindo. Não tem nada melhor que você acordar com esse nascer do sol. Nossa, muito bom. Muito gostoso. O sol. Eu já estou prontinha aqui pra sair de casa. Tecnicamente foi o nosso dia de pagamento, né? E eu até achei estranho porque chegou o lerite aqui, né? Isso aqui, como mês passado a gente tava no Brasil e a gente ficou tipo um mês inteiro sem trabalhar, ele veio, na verdade, o lerite veio zerado, mas tecnicamente era pra estar negativado porque como a gente, mesmo indo pro Brasil, a gente não saiu, não deu a saída na empreiteira, então a gente ainda continua pagando impostos como Shakai Hoken, imposto não, né, seguro social, e essas coisas assim, né, então tecnicamente veio negativado. Esse mês a gente não teve salário, porque a gente não trabalhou, né, mês passado, então a gente não tem salário. Só que uma coisa que eu queria também falar é que
mesmo a gente não tendo salário, a gente meio que não tá preocupando, porque a gente já deixou reserva desse dinheiro bem antes, assim, né? 1 ano e meio atrás que a gente começou a separar dinheiro para ir pro Brasil. Então, tipo, a gente tá bem tranquilo, assim. O nosso custo de vida, assim, continua igual, né? Igual, digo, a gente não tá tendo preocupações, assim, em questão financeira, né? E eu fiquei pensando, nossa, como essa sensação é boa. Assim, tipo, de você não precisar de ficar se preocupando, né? Com a falta, né? Escassez de dinheiro. Aí eu queria passar uma coisa pra vocês que realmente essa sensação é muito boa de verdade. Por isso que eu sempre falo pra vocês, né, gente, como o planejamento financeiro é importante. Ter educação financeira é muito importante. Gente, eu acho que o mundo inteiro deveria ter na escola uma aula, uma matéria que fosse educação financeira, gente. Isso aqui é coisa pra vida, porque a vida inteira você vai lidar com dinheiro. Então, tipo, você precisa aprender a controlar seus gastos, a aprender, né, realmente como que funciona. Então, é isso, gente. Só isso que eu queria falar. E bora trabalhar então. Fala pessoal, bom dia. Começando mais um dia aqui e hoje vai ser bem corrido. Por quê? Porque hoje eu vou ter que ir lá buscar as cadeiras que a gente tinha comparado lá na Nitori. Então, hoje eu vou ter que ir na academia, ir lá na Nitori e depois vou tentar montar as cadeiras também. Vamos ver se vai dar tempo. Bora comigo. E o primeiro destino de hoje vai ser a academia. Segunda parada do dia é encher água. Pessoal, cheguei aqui na Nitori. Agora eu vou ter que pesquisar como que fala lá. Que eu vim buscar a cadeira que eu não sei falar. Agora eu ver aqui como que eu tenho que fazer. Bom, pessoal, pesquisei aqui no ChatGPT e parece que se eu falar Katai suo uketori ni kimashita, significa que eu vim buscar uma cadeira que eu comprei. Vou ver se dá certo, bora lá. Gente, tô nervoso. Sumimasen. 硬い層に商品はい、お受け取りで。はい、お受け取り、はい。かしこまりました。こちらの方で、ここに番号をここの225まで384から225まで入れてもらっていいですか？はい。はい。Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Sumimasen. 日本語知らないから。あ、こっちな。これ。Galerinha, parecia que não ia dar certo, mas deu certo. Peguei as cadeiras aqui. Agora bora botar no carro. E, gente, olha as crianças lá. Estão tudo voltando da escola, tudo sozinho. Olha só, galera.
Chegou alguma encomenda aqui da Amazon. Tinha pedido minha creatina. E aqui no Japão é assim. Dá pra você escolher pra deixarem na porta. Então, o entregador só deixa na porta e depois você busca. É bem bom, né? Porque você não precisa atender a campainha. E também ninguém pega a sua encomenda. Vou fazer o unboxing com vocês. Olha, fica só para abrir aqui. É assim. Acho que não é assim. Certo. Olha. E o carregador que a Cody pediu. Ou uma extensão, na verdade, né? E essa creatina aqui é muito boa, eu recomendo vocês. Uma vez eu comprei uma creatina barata e eu não gostei tanto que até que eu joguei metade do pacote fora. Mas essa aqui, creatina da DNS, é muito boa. E eu trouxe aqui também as cadeiras que eu tinha buscado. Só que hoje não vai dar tempo de montar. Então, como hoje eu acordei mais cedo, então eu vou tentar fazer as coisas um pouco rápido aqui em casa. Aí eu vou dar uma dormida e depois vou trabalhar. E mais um dia por aqui. E chegou uma encomenda aqui da Amazon, que é o que a gente estava esperando para terminar de montar o nosso setup para trabalhar. Eu vou pegar agora para vocês verem. E como sempre, eles deixam na porta, que a gente pede para deixar na porta. Pessoal,
terminei de montar a cadeira. E essa cadeira é uma cadeira bem confortável. E ficou assim, o lugar que a gente vai trabalhar agora. E o chão, eu não colei o adesivo ainda porque eu não sei se a Kaori quer colocar aqui ainda. Pode ser que é outro lugar. Por isso que ele tá não colocado direito, mas depois eu vou colar o adesivo, aí vai ficar perfeito. E agora bora fazer um almoço que eu tô com fome. E hoje vai ser karaage. Eu já deixei marinando aqui como vocês viram. E agora vou fritar. Let's work now. Eu tava pensando aqui, quando eu tô de Yakin, parece que o tempo rende muito mais. Não sei por quê, porque, por exemplo, hoje eu acordei meio-dia e eu fiquei até as 4, então teve 4 horas que eu fiquei fazendo coisa. Isso é muito bom, né? Porque rende pra caramba. Quando eu tô de dia, parece que o tempo não rende, porque... sei lá, acho que é por causa que o meu tempo livre seria... bora trabalhar. E olha esse Supra aqui. Topíssimo. Brabo demais. Galera, saí agora do trabalho. E hoje eu saí de Teide. Teide é sem hora extra. E a Kaori falou pra eu me virar com a janta porque ela não fez a janta. Que ela estava empenhada em um outro projeto. Então, combinezinho para nós. Vou pegar esse aqui, um bentozinho para eu comer. Mais um dia finalizado e eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês irem assistir depois dessa, tá bom? Até mais, tchau! Vocês trabalham tanto o desânimo. Eu comecei, tá? Pausa. E aí, galerinha, 5 horas, bora. E hoje eu tava assistindo um podcast. Não sei como fala essa palavra, porque a Kaori sempre implica comigo, mas... não quanto mais amigos, mas se você tiver amigos ao seu redor... tá uma voz.